mais um passo e mais próxima dele. Olá, meu nome é Kalisha e seja bem-vindo ao segundo episódio desta temporada. Para hoje, temos uma convidada super especial, Mana Leonilde, quem eu amo muito, uma amiga querida, e hoje eu vou tratá-la de várias formas. Tia Léo, Mana Leonilde e Mamá Pastora. Pela primeira vez, nós temos um tema no programa. Nós vamos falar de como e quando dissemos sim para Jesus. Tia Léo, seja bem-vinda. Uau, muito obrigada, Mana Kalisha. Saudações a todos que nos acompanham. É para mim um privilégio e grande honra poder estar aqui e fazer parte deste segundo episódio do programa, do podcast. Então, vai ser uma honra e eu acredito também um tempo maravilhoso onde terei a oportunidade de partilhar um pouco daquilo que foi o processo do sim ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tia Léo, diga para mim, Uhum. como é que começou o interesse por Jesus? Como é que a tia Léo era antes? Gente. E quem falou do Evangelho para a tia Léo? Conta-nos esse processo, como é que foi? Eu tenho uma história muito interessante também, porque isto vai ser uma conversa interativa, uma Uau. conversa bem descontraída, Wonderful. em que também vou poder contar e vai ser interessante. Eu gostaria de ouvir agora a tia Léo e depois eu conto um pouco de como foi o meu processo. Eu creio que vai ser uma benção. Bom, uau. Eu posso dizer, o meu encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele aconteceu em novembro de 2018. Uau. E, a princípio, ninguém pregou para mim. Ninguém me falou de Jesus Cristo e tal. Naquele dia em específico em que eu o acuso de ser o dia em que eu tive o encontro com o Senhor Jesus. Isso porque eu vinha tendo uma caminhada do... Nós vemos a palavra de Deus, ela fala... Tem uns salmos que muita gente gosta de mencionar. Ainda que eu ande pelo vale da Da morte. sombra da morte, Amém. não temerei mal algum. Eu estive no vale da morte. Eu não acho que aquilo era sombra, porque era tão vívido. Exato. E era possível de se ver e sentir. Então eu já vinha tendo uma caminhada com as trevas. E como é que eu posso dizer isso? Antes mesmo que eu fosse formada no ventre da minha mãe, já haviam profecias ao meu respeito. Oh, yes. Profecias de trevas, profecias de mal. Misericórdia. Então, eu já fui nascendo numa atmosfera onde até mesmo minha mãe, que poderia ser alguém que poderia falar bênçãos sobre mim, já estava com medo pelo fato de eu ter nascido, por causa das coisas que foram faladas quando ela estava grávida, sobre a minha vida. Então, eu já nasci num ambiente onde eu já estava a ser destinada para servir as trevas. Então, o que aconteceu neste 2018? Depois vamos explicar um pouquinho mais do antes. Neste 2018, eu lembro que eu estava por aí na 10ª classe e estávamos num período de exames. Exato. Então, a igreja onde me recebeu, onde eu fui edificada, onde eu cresci até ser a mulher que eu sou hoje, Amém. ainda estava num lugar onde chamavam Lua de Mel. Ok. Então, era a próxima casa de uma amiga minha, onde lá íamos para nos encontrar e estudar. Então, o que aconteceu é que eles já haviam tido o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, em meio àquele ambiente de estamos a estudar, a nos preparar para os exames, eles tinham uma oração das 15 horas, um horário de oração. Então, disseram, já são 15 horas, vamos nos aproximar à igreja para ter um momento de oração. Fiquei tipo, ok, vamos lá também, lá, orar é não bom, sai nada eu a também perder. quero ir. Yeah, vamos lá envolver Deus nesse assunto aqui para esses exames Amém. prosperarem. Amém. Então, quando lá cheguei, eu hoje conheço os nomes, antes eu não sabia, mas lá estava o diácono Gabriel Uau. e o pastor Arsen. São uma bênção. Sim. E o pastor Arsen esteve no primeiro episódio. Yes, Amém. e eu acompanhei, foi muito uma bênção. Amém, Eu fui amém. muito abençoada. Amém. Então, quando lá cheguei, não houve nenhuma direção de oração como tal. Éramos só nós, adolescentes,
Então, chegamos lá e cada um foi para o seu canto orar. Eu fiquei ali perdida, tipo, afinal não estamos a vir para a igreja para orar. Na minha mente, estamos a ir para a igreja, seremos direcionados, já vemos de ouvir Sim, uma agora vamos palavra, orar depois por alguém. isto. Sim, então estou a ver, cada um está no seu canto. Eu fiquei um tempinho, tipo, eu acho que aqui primeiro vou ajoelhar. Ok. Procurei uma cadeira Uhum. e me ajoelhei. Então, naquele momento eu disse, eu abri meu coração. Disse, Deus, eu não te conheço como tá. E eu Uau, não quanta sei sinceridade. como falar contigo, Uhum. mas me ajuda. E naquele momento eu senti uma enorme vontade de chorar por causa das memórias horríveis que foram passando, das coisas às quais eu estive sujeita, das visões malignas que eu tinha que infelizmente aconteciam, das pregações de Satanás para a minha vida. Então, minha vida gera um tormento. E olha que eu já havia tentado me suicidar muito tempo antes. Então, naquele momento foi um socorro, Deus. Me ajude. Eu não sei como é que vou fazer essa cena, porque eu já tentei. Já tentei, infelizmente, recorrer aos métodos tradicionais. Eu costumo dizer assim, que eu já fui em quase todas as igrejas do mundo. Que choque, que choque. À procura de algum livramento. Exatamente, Eu queria sair daquela toda carga, daquele Uhum, todo fardo. Então ali foi um socorro sincero. Sim. E naquele momento eu senti pela primeira vez aquilo que hoje eu sei que é a paz que excede todo entendimento. O shalom, shalom. Amém. E eu não sabia dizer nada e eu só comecei a chorar. Uau. E comecei a agradecer a Deus. E foi a primeira igreja onde eu entrei e me senti à vontade, me senti feliz depois daquele momento. E eu não queria mais sair dali. Uau. Eu Amém. não sabia mais o que falar com esse Deus, mas eu só sabia que eu não quero sair da presença desse Deus. Eu estava muito leve, em que eu saí dali até partilhei com eles. Mas depois de ter saído de lá em novembro, nunca mais tive feeling de voltar. Oh, meu Deus, que Porque as choque. trevas realmente voltaram a me aprisionar. Mas o que acontece? Já havia uma luz. Agora vamos. Vou pedir para que a tia Léo não perca o fio de pensamento. Ok? Porque enquanto a tia Léo estava aqui a contar, eu comecei a tentar buscar como é que foi a minha caminhada. Exato. Eu comecei a tentar, será que... E eu me lembro que no meu caso, a minha caminhada começou em 2013. Quando 5 anos eu... antes. Quando eu fui trabalhar numa empresa, na verdade aquilo foi ainda na época da formação. Nós estávamos a fazer a formação e simpatizei-me com uma amiga, hoje é amiga, querida, e a Mana Léo conhece muito bem, a Mana Chifo. Uau. Então nós fizemos a formação juntas e ela já era aquela menina de Deus. E ela, insistidas vezes, convidava-me para a igreja. Uau. Eu sempre tinha uma história para contar. Eu sempre tinha uma história para contar. Eu lembro-me de várias já, porque não posso. Estou cansada. Na altura eu saía muito, imagina, uma menina que sai, vai à discoteca, volta. Eita, Domingo, tu estás aqui 7 horas, 8 horas para levar-me à igreja. Não, eu estou cansada. Então, comigo foi assim o processo. E ela é incrível, que ela não desistia. Domingo seguinte, achas que ela desistia? Domingo seguinte, ela estava lá Eita, para me mulher levar à abençoada. igreja. Uau. E eu sempre tinha uma história diferente. Mas lembro-me de uma em que eu disse a ela, ok, tudo bem, próximo domingo vamos juntas. Eu já decidi, próximo domingo eu vou contigo à igreja. Uau. E ela veio à minha casa. Eu tinha me esquecido que lhe tinha prometido. Ela veio à minha casa e quando ela chegou eu até levantei-me. Eu ainda estava a dormir. Eu até levantei-me, fui à cozinha para aquecer água e eu não encontrei fósforo. Satanás inventa qualquer coisa, né?
Eu não encontrei fósforo para acender, ligar o fogão, Fogão, aquecer a água e tomar banho. Disse ela, olha, eu não vou poder ir contigo à igreja porque não tenho fósforo para aquecer a Oh! água. Porque Eita, eu não tenho desculpa. fósforo para aquecer a água e eu não vou tomar banho com água fria. Ei. Eu não vou contigo. Eu consigo me lembrar do rosto dela. Ela olhou para mim, tia Léo. Ela disse, ok, tudo bem. E foi embora. Ei. Só que ela não desistiu. Domingo seguinte ela estava lá. E novamente eu tinha uma história para contar. Até que. Sempre Ok. chega um até que, Uhum. né? Eu adquiri uma viatura, meu primeiro carro, em 2013, justamente. Então, eu não conduzia e eu pedi para que um amigo muito querido, alguém em quem eu confiava muito, me fosse buscar e deixar. Na verdade, eu deixava o carro com essa pessoa. Eu não quero dar detalhes sobre esse departamento porque envolve outras pessoas Ok. e amém. E a pessoa ia buscar-me, ia deixar meu trabalho e tal. Dessa vez a pessoa não me veio buscar ao trabalho. Lembro-me que nós trabalhávamos em turnos, lembro-me que eu entrei às 15 e a pessoa devia levar-me ao trabalho às 22 ou pelas 22. E a pessoa não veio. Eu fiquei tão irritada, mas tão irritada. Mas acabei indo para casa de carinha. Louvado seja Deus por isso. Amém. Louvado seja Deus por isso. Yes. Acabei indo para casa de carinha e dia seguinte a pessoa não me ligou, a pessoa não me procurou. Oh. E eu começo a entrar em desespero. Meu caro, meu Deus, o que é que eu vou dizer? Nós sempre ouvimos muitas histórias de carros e não sei o quê. Yes. E pronto. O fato é que eu decido ligar para um amigo daquela pessoa. E ela me diz, opa, ai, Calixa, eu sinto muito. Enquanto eu explico a situação, eu, a pessoa X devia ter ido me buscar ao trabalho e não foi. Ela, Calixa, ai, eu sinto muito. Ai, que pena o que aconteceu. Eu fiquei, opa, o que aconteceu? O que é que aconteceu? Estou a resumir. E, fulano de X foi preso. Ei. É, foi preso. Como assim foi preso? Com o meu carro. Foi a primeira pergunta. Com o meu carro. Sim, Meu como é que é o teu carro? Deus. É teu carro. Um passo, não sei o que era. Sim. Sim, com o teu carro. Como assim? Mas como é que a pessoa foi presa? O que é que aconteceu? Encontraram armas no carro. Isto é muito sério. Hoje eu estou a rir, mas naquela altura eu entrei em depressão. Yeah. Eu chorei muito. Foi uma dor muito profunda. Imagino. Eu fiquei chocada. Lembro-me que depois vieram umas amigas que eram colegas da faculdade na altura. E eu acho que posso mencioná-las, a Jéssica e a Érica. Elas ficaram ali comigo. A Calixa vai passar e não sei o que. Lembro-me que na altura eu liguei para o meu docente de direito. Ele que foi meu advogado naquela, Eita, naquela benção. situação. Então eu liguei, docente. Era um docente que era muito nosso amigo. Aconteceu isto, isso. Eu lembro-me que ele disse, 1 minuto só, deixa-me entrar no YouTube. Pá, colocou ali o caso e não sei o que. Este caso. Eu, sim, doutor. Então ele disse, ok, tudo bem, vamos tratar isso. Depois, mais logo, havemos de falar e pronto, e ficou assim. Lá peguei eu na minha Jéssica e na minha Érica, fomos falar com o docente e tal, e ele foi muito útil, ajudou-nos muito. E nessa altura eu falo com a Chifo, né? Nós já éramos muito próximas, então eu partilhei com ela. Na verdade, ela sabia, estava dentro de todo o processo. E ela disse, só pode ir falar com o pastor, só pode ir para a igreja. Eu, tudo bem, eu Eita, vou. Tudo bem, vamos lá. Eu quero falar com esse pastor, eu vou falar com esse pastor e pronto. Ela falou, na altura nem era pastor, era líder de jovens.
Mas eu achava que era pastor. Então ela ligou para ele, falou com ele e marcou o encontro. E eu fui lá para a igreja. Fui lá para a igreja, conversei com ele, falei, chorei, eu estava tão mal. Ele já não me lembro os conselhos que ele me deu, mas lembro-me que no domingo seguinte eu estava na igreja. Uau. No domingo seguinte eu estava na igreja, fui toda feliz, toda radiante. Então ela diz, vamos lá aceitar Jesus. Naquele momento, né, que chama as pessoas para receber Jesus. Eu disse, não, aquela igreja enorme, como é que eu vou? Ela, vamos, eu vou te acompanhar, eu vou contigo, vamos lá. Eu, tá bem, vamos. Ela segurou na minha mão e fomos a caminhar, ela levou-me lá para frente. No meio do caminho, ela solta a minha mão e volta. E volta. Eu já não podia voltar. Então, eu fui lá para frente, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Aleluia! Louvado seja Deus pela vida da Oh, Ana yes! Chifo. Uma bênção. Amen. Eu gosto muito dela. Então, foi assim como eu recebi Jesus. Então, quando Mana Léo estava a falar que o processo foi eu preciso de Deus, e chegou lá, sentiu que estava no lugar certo, né? Sentiu aquela paz, não sei o que, comigo. Amém. Eu só queria a resolução do meu assunto. É aí que começa a história. Eu só tive luz, então eu não tive a salvação Oh, ainda. yes, amém. Tive um encontro com Exato, Deus. sim. Então, realmente existe um Deus que provavelmente vai tratar meu caso. Porque eu senti umas coisas que eu nunca havia sentido. Diferentes, Exatamente. exato. Então, por que eu digo que terminou nesse encontro? Porque tempos depois, naquele dia eu havia decidido. Quando é que tem cultos nessa igreja? Eu virei, aqui já é minha igreja. Exatamente. Uau. Doce. Foram palavras vazias que foram pro beleléu. Nunca mais voltou, né? Então, esses meus amigos, eles começaram a convidar. Aí, vamos. Eu, hoje, acordei tarde em Vara Quintal. Comecei com desculpinhas farapadas assim. Então, até chegaram ao ponto de sair da lua de mel, passaram para uma zona de Fapacar, que era muito mais próxima de casa. Eu disse, já estão aqui. Então, com certeza, eu estarei lá. Vinham me levar, eu disse, eu estou a cascar batata para preparar chá. Sempre tem uma história esfarapada. Então, e uma delas, que é a Laura, e às vezes ela dizia, não, deixa eu vou te ajudar. Enquanto eu casco a batata, eu vou fritar enquanto você vai tomar banho. Não tenho roupa, toda a minha roupa está suja. Então, foram desculpas que foram dadas por eu acho que foram, no mínimo, 5 meses de insistência, eu inventar desculpas. E às vezes, aquilo não era... Como é que eu posso dizer? Durante a semana havia um desejo de ir. Quando chegava o domingo, ficava tipo, só pode ficar muito tempo na igreja, hoje é domingo, quer ficar em casa. Quero descansar. E olha que final de semana é um dia em que saem filmes maus. Naquele tempo eu era do mundo. Então, perdi durante a semana a novela X e Y. Então, eu tenho que ver como é que o assunto decorreu durante a semana. Então... Exato. Eu arranjava sempre desculpas para poder ficar em casa. Exato. E às vezes porque tínhamos alguns encontros de família. Então, me diziam, se você está a dizer que quer ir para a igreja, nós vamos te deixar ficar tipo, eu ficar aqui em casa aqui, a comer não sei o que, enquanto o pessoal está a comer do bom e do melhor lá, eu é que não vou ficar em casa. Precisava de libertação. Eu é que não vou ficar em casa. Então, durante muito tempo mesmo, eu fui resistindo. Então, um dia, aquilo foi, como é que eu posso dizer, expressão em Xangana, foi tsucular. Tipo, deixa eu ir. Samara já insistiu muito. Melhor eu ir só para lhe agradar. Porque meu coração já não estava naquilo. Eu estava tão cansada que eu, apesar de ter tido aquele encontro, as investidas de Satanás continuavam. Exato. Então, eu não tinha... ainda escutado se calhar a palavra mais forte. Exatamente, sim. Então fiquei tipo, deixa eu lá ir. E eu pus a pior roupa que eu tinha. Ai, meu Deus. E olha que eu sempre gostei de vestir bem, tipo, estar nice. Então naquele dia coloquei uma bermuda estranha, colorida. Coloquei uma camiseta que eu usava para dormir. Ai.
Meu Deus. E eu fui para lá com mais sandalinhas, tipo papatinho, não sei o que, cor de laranja. Imagine só a colorida. Eu não queria ir a sério. Exato, Então, fiquei exato. tipo, epá, deixa lá aí. Então, quando chego lá, aquela coisa de crente, estão a orar, você está olhando, tipo, não sei orar, só vou ficar a olhar para o pessoal. Está a ouvir palavra, no momento de palavra, no momento. E fui tocada, do nada sono. Estava a lutar com o sono, depois já quero ir para casa. Que horas são? Estou a pedir horas. Exato. Que meu tempo de ir já está. Eu vim aqui para tratar o assunto dessa semana que está a vir a me insistir. Então chegou o momento em que disseram quem quer aceitar a Jesus, esse momento. Então nesse momento eu fiquei tipo, meu coração começou a bater muito mais forte. E depois, aqui acho que estão a falar de mim, acho que sou eu vim aqui pela primeira vez. Então depois algumas irmãs disseram, vai lá, ela aproximou também, vai para frente. Eu disse, do nada houve um apagão. Eu simplesmente apaguei. Só sei que fui ressuscitar. Fui acordar diante do altar, depois de me contarem um filme de que eu lutei com servo e não sei o que. Aconteceu tudo isso. Então eu só estava ali a chorar. Obrigada. A fazer a oração de confissão toda feliz. Amém. E, sinceramente, foi uma bênção, fui ajudada. Amém, amém. Mas só que não terminou por ali. Ai, Jesus. Aquilo foi a oração de confissão. E olha que eu já fiz muitas orações de aceitar a Jesus, porque eu achava que, ok, voltei para o mundo. Já que estou a vir para a igreja, eu tenho que voltar a aceitar Jesus. Exatamente. E depois daquilo, realmente, as coisas não melhoraram. As coisas pioraram. Porque eu já tinha um conhecimento que antes eu não tinha. Que hoje eu sei que eu estava a assinar um contrato que revogava o antigo contrato com Satanás, porque eu tinha um pacto com ele. E eu já estava a assinar um com o tal de Jesus. Então, alguma coisa não estava muito boa ali. Exatamente. Então, aquilo que aparentemente eu conseguia lidar bem, entre aspas, porque eu já cresci com isso. Exato. Então, foi tipo... Antes eu me conformava, tipo, esse é meu estilo de vida. As coisas são assim, coisas de tradição, não sei o que nasci para essa cena. Exato. Mas Servir. a tia Léo, desde o princípio, está a falar de pacto, está a falar de... Eu já havia sido consagrada a coisas, eu nasci para isso. O que é exatamente? O que tia Léo fazia? Quais eram esses pactos? Qual era essa atividade que exercia para Satanás? Ok. Exato. Então, vou primeiro falar da profecia que a minha mãe recebeu. Exato. Então, que uma mulher cruzou-se com ela e disse, olha, tu carregas uma menina, mas essa menina, ela vai ser muito bonita. Eu acho que sou bonita. Amém, amém. Nós Será muito confirmamos. inteligente, eu não acho que eu seja burra, eu acho que eu sou inteligente. Amém. Mas ela não vai casar e ela não vai prosperar nas coisas que ela vai fazer. Nem no trabalho, nem nada. Ela só vai ser bonita e inteligente. Que dia do inimigo, É não? só para ver. Com Que licença, foi, tia Léo, eu vou, foi uma vou pedir enviada, aqui por favor. para colocar o meu pezinho. Ok. Espero que a produção entenda esses movimentos, amém? E tomara que não se estrague nada aqui, podemos continuar. Então, depois disso, eu nasci com problemas de coração. Nasci com asma, aquele todo processo. A gente foi tomando remédios, tratamento para lá e para cá. Uma vovozinha que pode fazer uns cortes aí, nice, que vai curar essa asma e não sei o que. Exato. Então, aquilo eu olho como se... Não, eu olho com certeza de que aquilo começou de lá. Exato. Com esses remédios, esses tratamentos. Não foi algo propositado por parte dos meus pais, porque eles queriam me ajudar. Exato. E essa era a forma que eles Que eles conheciam. conheciam para ajudar. Exatamente. Não sabiam eles que estavam a me aliar a uma outra natureza, não sei se eu posso assim dizer, mas a Ou, me de colocar certa sobre uma outra forma, autoridade. Exato. A fazer valer aquela Profecia, exatamente. É como sim. se é uma confirmação que Satanás acabou usando. Tipo, eu vou Exato. colocar essa doença nessa menina e ela, de alguma forma,
vai ser levada a pessoa X e Y e meu assunto já estará estabelecido com ela. E acontece que desde criança eu tinha sonhos e eu perguntava, afinal de contas, que sonhos são esses em que o meu peito é cortado para colocar remédio? No princípio, ficavam a dizer, não, isso aí nunca aconteceu, não é possível. Esses sonhos, eu tenho certeza de que são memórias, não são apenas sonhos. Então, é que são coisas em que acontecem, mas eu não sabia de que aconteciam, porque eu explicava, esse sonho, alguém cortou-me o peito, colocou algumas ervas, como se fosse aquilo, folha de chá, em pó. E depois pegou coxa de uma galinha e foi passando, fervida. Então, tempos depois, eu descobri que esse tipo de coisa, de cerimônia, é feita. Depois eu fiquei tipo, mas como é que eu, criança, tenho essas memórias que eu nunca vi antes? Esses sonhos vêm de onde? Exato. Então, minha mãe foi contando, tu nasceste com problema X, Y, Z, então arranjamos uma forma de te curar e realmente foste curada, tu já não tens asma. Eu, ok, mas por que dessas crises? Não estás como estavas antes, melhoraste e ainda podes melhorar, vamos seguir com o tratamento. Eu, que tratamento? Então, eram mesmo essas idas a alguns médicos tradicionais para poder tratar, né? Porque o desejo do coração dos meus pais foi sempre me ver bem, foi sempre me ver melhor, me ver fazer com que aquelas profecias ao meu respeito não se cumprissem e filha deles tivesse saúde. Não sabiam eles que por falta de conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, praticamente estavam a me dar para o inimigo, estavam a operar com as obras do inimigo, porque eles não eram salvos. Eles não tinham nenhum relacionamento com o Senhor Jesus. Então eu acabei participando em muitas dessas cerimônias, e nessas cerimônias eu era praticamente como um elemento essencial que não poderia faltar. Eu era valiosa até para os espíritos que saíam e manifestavam e me chamavam de esposa deles. Eles podiam até não manifestar caso eu não estivesse ali. Então eu era sujeita a beber bebidas tradicionais, essas secas, algumas vezes fumar, coisas como essas em que acontecem lá, como tipo, para minha esposa, vamos fazer isso. E eu tinha pavor de ir à praia. Eu não queria saber de praia. Porque medo de afundar. De ir desaparecer não era de afundar, era de ir e desaparecer. Porque eu só de estar perto da praia, eu sentia uma força muito forte que me arrastava para o mar. Então eu ficava tipo, aquele lugar ali, eu nem quero ver de longe. Eu não posso quero. sumir. Eu começava a chorar só de estar distante. Então aquilo foi atormentando muito minha mãe, porque eu me queixava de muitas doenças estranhas. Eu passava mal na escola e sempre que íamos ao hospital, os médicos diziam que você está bem, você não tem nada, vamos te dar medicamento X. Se eu estou bem, não tenho nada, esses medicamentos Por que eu são preciso tomar essas e coisas? eu tinha muitos todas? medicamentos. Exato. De repente, quando eu via de que, mãe, esse assunto aqui não está a funcionar, vamos lá procurar outro hospital. Quando íamos para outro hospital, estás a medicar? Sim. Esses medicamentos são os que estão a te matar. É para fazer o quê? Estou a sair de um hospital. Estou a sair de um hospital para o outro. Estão a dizer que o que está-me a matar são aqueles outros medicamentos. Então eu acabei ficando. Chegou um tempo que até me deram 3 meses de vida. Tipo, tens 3 meses para te recuperares. Se isso não acontecer em 3 meses, partes para a glória. Você foi embora. Ou não. Oh, yes. Não era a glória, não. Não seria para a glória. Era parte logo para teus assuntos. Exato. Então, e eu tinha sonhos frequentes, com trevas, com cerimônias tradicionais em que eu era autora. E tinha um espírito em específico que me fazia entender de que ele me desejava por esposa. Ele aparecia frequentemente nos meus sonhos. E em algum momento eu gostava muito de novelas, gostava muito de ver televisão. Então aparecia, às vezes, em forma de alguns atores e apresentadores que eram galãs daquela altura. Então eu ficava tipo, uau, tenho a oportunidade de estar com esse, não sei o que, e me envolver intimamente com eles. Então eu ficava tipo, isso aqui é estranho. Às vezes o processo iniciava naquilo de carícias no sonho, não sei o que. Então, no mesmo sonho, eu conseguia ver uma outra realidade. Esse homem não é o homem que eu estou a ver que parece ser. Só para ver que Satanás realmente ele é capaz de se transformar em um galão lindo. Exatamente. Então, eu via uma outra criatura. Desculpa.
que parecia um homem, mas ao mesmo tempo como se tivesse outras características estranhas, algumas até de demônio. animais. E ele vinha até mim para manter relações comigo, mas ele sempre vinha carregado de uma taça. Onde nessa taça tinha aquilo parecia sangue, em que ele me dava para beber. Tipo, bebe. Depois de beber, nós vamos fluir nas nossas intimidades. Então, eu sempre, naquilo, em algum momento parecia que eu estava para avançar e do nada eu começava a mostrar resistência. Eu tipo, não, eu não vou fazer isso. Como assim eu tomar sangue? De que é esse sangue aqui? Eu sou pessoa, ser humano, não sou animal não consumo sangue. Então, aqueles sonhos foram me atormentando durante muitos anos e eu tive uma vida de trevas mesmo. Quando eu decidi praticamente, quando eu comecei a ficar muito mais forte nessa de resistência, até de não querer mais fazer parte de algumas cerimônias, Exato. começaram a acontecer algumas visões, isso no passado, antes de Cristo, visões de algumas mortes de pessoas que eu amava muito e eram próximas de mim, algumas pessoas que eu já ouvia falando, mas só tive a oportunidade de ver uma vez. E depois o inimigo me trazia uma profecia, me fazia ver que essa pessoa terá um acidente, assim, 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 vai morrer assim, 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 acordar dia seguinte, receber chamada. Pessoa X perdeu a vida, em circunstâncias assim, 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 eu começava a chorar. As lágrimas não eram só de dor de ter perdido aquela pessoa. Era porque o inimigo, ele deixava bem claro que é por tua causa que essa pessoa foi embora. Porque Meu você não Deus. está a aceitar o que eu estou a te propor. Então, isso foi se tornando recorrente. Tipo, é tua culpa que isso aqui está a acontecer. Você só precisa dizer sim. E avançarmos com nossas cenas. E você me servir. E olha que chegou um tempo em que eu poderia estar andando na rua e curandeiras do nada, curandeiros também, se prostrassem diante de mim. Meu Deus. Eu estou na rua, sou criança, não estou a entender nada daquilo ali. Por que estão a fazer essas vêmias para mim? Exatamente. Então aquilo foi me atormentando porque era como se eu estivesse a ver aquilo, não tivesse muito conhecimento daquilo, mas o inimigo arranjava uma forma de me deixar claro do que isso se tratava. Então eu já não conseguia muito distinguir sonho de realidade porque era tudo a mesma coisa. Exatamente. Era tudo a mesma coisa. As trevas me seguiam tanto no sonho, Quanto tanto na vida realidade. real, para deixar claro que eu tenho assuntos contigo. Yeah. Exato. Então, e olha que eu já tentei partilhar com algumas pessoas para me ajudarem. As pessoas ficavam tipo, não, você está a inventar, são coisas da tua cabeça. E a única pessoa que me entendia e foi doloroso para ela foi minha mãe, porque ela carregava isso nas costas e ela tinha um sentimento de culpa, é por minha culpa que minha filha está assim. Que chegou até um tempo em que ela disse, pá, deixa eu me colocar, tipo, no lugar dela. Deixa eu tratar esse assunto, que usem a mim. Que Deixem minha seja filha em eu e a paz. minha filha siga. Ok. Satanás não é amigo de ninguém. Ele, em algum momento, aceitou que minha mãe entrasse nesse assunto, se envolvesse, tal, mas nunca me deixou. Não existe pacto que se faz com Satanás e Satanás. prospera. Ele não é amigo de ninguém, Não, ele não nem é dos nosso amigo. demônios. Ele é amigo. Então, eu tive essa caminhada, essa trajetória, que até o que eu partilhei aqui é um breve resumo das Exatamente. coisas nas quais eu estive sujeitas, porque são coisas horríveis, são muitas coisas. Então, nós podemos falar com a produção e nós podemos ter parte 2 deste tema. Ok? É muito interessante falar disto, tia Léo, porque nós podemos ter outras pessoas que estejam a viver este tipo de realidade e que se calhar estejam sem esperança. Então, ouvir isso pode ajudá-las. Deixa-me dizer que hoje a tia Léo está aqui, é crente, casada, amém? Mãe Muito bem de um casada. menino. Oh, yes. Para muito quem havia sido fofo. profetizada, nunca ser Nunca mãe. ser mãe. É mãe do menino, casada com um pastor, né? Aleluia. Depois desta história toda que nós estamos a ouvir aqui, depois sabemos que é esposa do pastor. Eu acho que
isso pode ajudar muita gente. Eu acho que muita gente pode, de fato, ver solução em Cristo, mesmo vivendo situações de gênero. Eu já tive oportunidade de conversar com algumas pessoas em que elas diziam, vocês falam de Deus, porque Deus pode nos ajudar. Eu, se não estou a ir para Deus, com essas questões envolvidas, né, com essa situação de médicos tradicionais, etc. Se eu não estou a ir a Deus, é porque eu já tentei e eu sofri muito. Eu já ouvi muito isso. E eu sofri muito, por isso é que eu prefiro ficar aqui. Então, está aqui um testemunho. É possível, sim. E nós vamos ter parte 2. Amém. Isto é muito importante. Eu sinto que realmente isto vai ajudar muitas pessoas. Amém. Exato. Então, realmente, quando tu entras em Cristo, a tendência é das coisas piorarem. Hoje sei porquê. Antes não sabia, por isso que fui resistindo, mesmo algumas vezes tendo tido contato com Jesus, ter aceitado a Ele, e porque naquele tempo era o dito crente Raimundo, no Exatamente. reino, mas no mundo. Exato. Então, é um processo de serem retiradas Exatamente. as características, os costumes do mundo e serem implantado o reino de Deus em ti. Então, realmente, quando tu decides entrar em Cristo com essa bagagem, a tendência é das coisas piorarem, porque tu estás a entrar em confronto direto com a tua antiga realidade. Exatamente. Eu costumo dizer que Satanás não vai bater palmas. Pô, decidiste ir para Jesus, decidiste ir para a luz. Oh, amém. Vá com Deus. Vai na paz, tchau, prospere. Vai na paz, prospere nos teus caminhos. Que a tua caminhada com Deus seja linda e maravilhosa. Oh, glória. Não, Yes. não é assim Não. como acontece. Não mesmo. Amém. Então, tia Léo, eu fiquei impactada. Nós conversamos muito sobre várias coisas, mas eu não me lembro de alguma vez termos aprofundado até este nível. Então, eu fiquei meio assim. E eu não tive assim, não tive lutas deste nível. Mas tive algumas. Eu, por acaso, também sempre tive sonhos, sempre tive algumas visões que eu não entendia. Desde cedo, eu entendia que eu carregava algo de Deus. Eu entendia que eu tinha alguma coisa de Deus. Eu entendia que eu era diferente. Não sabia, não entendia muito sobre o assunto. Não tinha ninguém que me ajudasse. Eu não venho de uma família de crentes. Sim, então, eu não tinha ninguém que sentasse comigo e me dissesse, olha, isto é assim, a palavra, os sonhos que tu tens. Houve uma altura que eu também me achava profetisa por causa dos sonhos. Que eu lembro-me de ter sonhado antes de perder o meu pai, por exemplo. Tenho uma tia... Ok, amém, ainda é minha tia. Antes dela perder a vida, eu também sonhei aquele cenário todo. E eu não ficava assustada, eu ficava tipo, eu sonhei isso. Infelizmente, isso é muito normalizado e algumas pessoas que estão aprisionadas, eu olho para isso como uma forma de Satanás aprisionar algumas pessoas, pensarem que são de Deus porque têm alguns sonhos proféticos, mas que são das trevas. Há que se ter muito cuidado com isso, porque a pessoa permanece... Tem algumas pessoas mesmo que estão no mundo que estão a caminho do inferno, mas dizem, eu sonho, eu vejo. Com muito orgulho até batem no peito. Meu pastor costuma dizer algo muito interessante. Meu pastor. Amém. Nosso pastor. Não, eu só não queria falar assim, mas amém. Nosso pastor. Amen. Nosso pastor, nosso amado pai, pastor José. Ele costuma dizer algo muito interessante. Você é crente. Você é de Deus. Se você tem sonho, por que você não sonha com anjos? Por que você não vê anjos? Why not? O céu é toda hora ver demônios, gatos, como assim? Meu Deus! Então, amém. Vamos voltar aqui. Nós estamos a falar do sim a Jesus Cristo. Então, nós já contamos o nosso processo. Eu precisei perder o carro, entre aspas, depois recuperei o carro. Amém. Graças a Deus. E ficou muito claro que eu não tinha nada a ver com aquela situação. Graças a Deus, o carro era novo. Isso aconteceu em setembro. Deixa-me contar algo aqui. Depois daquela altura, eu
comecei a não gostar do mês de setembro. E quando eu meti no meu coração que setembro era um mês em que me aconteciam coisas feias, de fato, sempre que chegasse setembro, eu ficava com medo e aconteciam coisas muito feias. E lembro-me que aquele episódio aconteceu também em setembro. Eu perdi meu pai em setembro. Então eu comecei a associar o setembro. Abriram já a porta aqui, Que mas já a bênção. produção já tratou o Amém, assunto. amém, Amém. amém. Louvado seja Deus. Yes. Então, daqui a pouco nós teremos um estúdio. Amém? Um estúdio em que Aleluia. nós vamos poder estar à vontade. Estas coisas acontecem Por enquanto. por enquanto. Então, como eu estava a dizer, Yes. setembro era um mês que me deixava aterrorizada. Amém? Setembro, para mim, significava eu perdi meu pai, tive essa confusão com o carro que foi muito difícil para mim, e entre outras coisas que aconteciam. E o meu pensamento era: setembro está a aproximar-se, o que é que vai acontecer? Yeah. Mas graças a Deus, quando eu comecei a caminhar bem com o Senhor me livrou dessa questão de setembro. Amen. Lembrei-me disso porque estamos em setembro. Amen. Amém. E certamente vai ser um mês abençoado. Oh, yes. E olha que esse mês é um mês de pessoas muito especiais para mim. Então não tem como ser um mês. Não tem, não tem, graças a Deus não. Yes. Então, como nós já falamos aqui de como recebemos a Jesus, de como foi o princípio desta nossa caminhada, eu quero saber a segunda parte, né? Nós temos uma pergunta de uma telespectadora muito querida, a Mana Silvia. Nós vamos fazer depois a pergunta dela, nós vamos responder. A produção também vai responder, Por mas favor, antes de produção. avançarmos para a segunda parte deste tema, eu gostaria de saber, tio Cláudio, alguma questão sobre o que estivemos a falar há pouco tempo? Quais foram as principais dificuldades? Porque dizer sim a Deus tem dificuldades, tem renúncias. Yeah. Quais foram as renúncias mais difíceis? Exato. Interessante essa questão. Muito interessante. Yes. Amém, muito obrigada. A produção está pronta. Ah, yeah. E a Leonil pode responder a esta questão? Posso sim. A princípio eu gostava de dizer que, olha, eu amo muito minha família. Eu não acho que nada do que aconteceu, mesmo essas tentativas de solucionar, foram por quererem me ver mal. E minha família está longe desses assuntos. Então, mas minha família foi foi um dos desafios que eu tive que enfrentar, porque eu também não nasci no meio cristão. Por isso que eu não tinha também esse costume de ir à igreja. Tipo, não vinha ninguém, não via assim Não que tinha- alguém próximo Exatamente. que eu via e ficava tipo, vou me espelhar naquela pessoa. Então, quando comecei a minha caminhada com Deus, realmente foi difícil. Que em algum momento eu tive ameaças muito fortes por parte da minha família, porque me viam como uma fanática. Tipo, ei, Grota já ir à igreja demais. Você já não se junta a nós. O que está acontecendo? Isso aí não vai te levar a lugar algum. Exato. Igreja, todos nós vamos. Essa expressão. Essa expressão parece que é para... Isso já era engraçado. É em todo lugar. É, tipo, às vezes fica tipo, Todos nós qual vamos foi a à última igreja. vez em que você foi à igreja? Mas ok, todos nós vamos à igreja. Mas Todos não nós é conhecemos assim. Deus. Podemos rezar de casa. Deus, você só não busca só na igreja. Você pode sentar aí, ajoelhar e rezar. Porque essa expressão, rezar. Então, minha família eu vou dizer, foi um terror naquela época, porque chegou um tempo em que eu já tinha vontade de ir à igreja, já queria estar com os irmãos, já queria estar em comunhão, mas eles não me permitiam. Exato. Então, eu tive que enfrentar, confrontar minha família. Exato. E realmente foram coisas muito pesadas, algumas não são dignas ainda de ser partilhadas aqui. Mas minha família me ama, não estou a falar mal deles. Amém. Mas eu já tive até de sair de casa por causa de igreja. Numa condição daqui, ou você sai, vai fazer dois assuntos, ou você fica e se alinha ao que nós estamos a te dizer. Sim, Exatamente. então minha família foi um dos
principais desafios que eu tive, dificuldades que eu tive nesta caminhada com Deus. As outras coisas foram algumas que eu era muito apegada. Eu gostava muito também de ser um pouco masculina. Algumas amizades que eu estava a tentar ter, que era para curar algumas, para fechar algumas Guarda, lacunas. segura essa parte porque temos uma questão relacionada a isso. Ok. Então, vamos falar dessa parte das amizades quando chegarmos a essa questão. Ok. A Mana Silvia fez uma questão relacionada às amizades. Agora, deixa-me dizer que no meu caso, a minha maior dificuldade na caminhada com Deus era justamente eu mesmo. Eita, benção. Então, houve uma altura da minha vida em que eu tive que repetir muito este versículo. Que eu diminua e que o Senhor cresça em mim. Uau. Que eu diminua e que o Senhor... Porque a dificuldade era eu. Eu é que tinha que deixar, me desligar, viver a renovação da minha mente. Né? O meu coração ser ensinado muitas coisas. Então, a dificuldade era eu. Eu me sabotava. Eu, quando ouço... Agora até que vivi algumas questões dentro da família que eu olhei e eu disse, ok, isto aqui é sobre a forma como eu decidi caminhar com Deus. Ok. Mas lá no princípio, eu é que me sabotava. Eita, Eu é que dificuldade. precisava de Você se renunciar muitas dificultava. coisas. Exatamente. Então, o meu processo foi mais de Deus trabalhar o meu coração, ensinar-me muitas coisas, porque muito cedo eu tornei-me independente. Uau. Então, isso também dificultava muito o meu crescimento. Quando nós começamos a adquirir algumas coisas muito cedo, quando começamos a cuidar de nós materialmente muito cedo, traz junto, se nós não tivermos um preparo, traz uma soberba. Yeah, tipo, para que eu preciso de Exatamente. Deus? Eu consigo me resolver. Eu aconteço. Yeah, eu Então, aconteço. Eu tinha questões relacionadas ao coração. Ok. Então, essa era a minha maior dificuldade. E deixar algumas coisas do mundo. Eu bebia, por exemplo. Fala sério. Gente, uma mana tão linda assim. Ai, querida. Eu achei que só fosse a discoteca para dançar. Querida. Então, foi muito... Eu parei de beber. Deus me disse, menina, você já não bebe. Parei de beber. Fiquei durante muito tempo sem beber, aceitei. Ok, tudo bem. Mas depois voltei, mas já era insistir aquele processo, até que eu senti que eu estava a exagerar. Eu estava a maltratar-me porque eu já não era aquela pessoa. Então, Deus me ajudou a renunciar e a deixar muitas coisas que de fato já não faziam parte de mim. Então, mas de uma forma resumida, foi um processo mais comigo, mais sobre mim, do que com outras pessoas. Ok. Exatamente. Uau. Então, temos mais uma questão, Não, mas eu queria produção. dizer, louvado seja Deus, porque a soberba toda ela já se foi em nome de Jesus. Amém. Eu te amo e prefiro assim. Amém. Eu acho que se nos encontrássemos nesse tempo aí da tua conversão, Raimundo, mana, Teria sido difícil. Tipo, não, Jesus, obrigada. Mas esse tipo de amizade eu não estou a Não. tratar. Amém. Senão você seria a pedra de tropeço para mim. Já viu, né? É. Amém. Todas as amizades estão a funcionar aqui. Ainda bem que Deus nos transforma. Oh, yes. E ainda bem que temos a palavra de Deus para renovar. Ainda estamos em tratamento. Yes. Contínuo. Claro, contínuo. E até Jesus voltar, Yes. seremos tratados, seremos convidados sempre a renovar a nossa mente. Yes. Amém. Louvado seja Deus por isso. Mas já não estamos onde estávamos. Oh. E, produção, temos mais uma questão. Acabamos de responder uma. Ficou claro? Tá claro. Amém. Temos mais uma questão? Houveram momentos que, em alguma situação assim, pensaram em voltar para o mundo. Ah, Óbvio! muitos momentos em que valeu a pena. Só do início mesmo, tipo, eu gostaria de estar na festa, comer bem, do que estar na igreja para depois voltar não saber o que eu vou comer. Coisas como essas, tipo, estão a me ameaçar.
que se eu quiser brincar de ir para a igreja, esquecer as boas roupas. Poxa, eu gostava de vestir bem, como assim? Exatamente. Querem tirar as coisas preciosas de mim. Então, eu me amava muito. Não sabia Exatamente. sobre amar mais a Cristo, né? Então, Exatamente, é justamente isso. Tem uma frase que alguém já me disse uma vez. Essa pessoa nem era crente, mas na altura eu não entendi ou entendi de uma forma superficial. Hoje entendo com mais profundidade. Ok. Aquela pessoa disse: Kalisha, tu tens que aprender a deixar espaço para as outras pessoas te amarem. Uau. Tu te amas muito. Isso não é bom. É bom até um certo ponto, Yeah. mas tens que diminuir, tens que deixar espaço para que as outras pessoas te amem. Então a tua soberba era notória. Que até te disseram para deixar espaço para outras pessoas. Naquela Jesus. altura, eu ouvi, pois como parecia que estava no meio de uma discussão, foi, mas agora eu entendo com mais profundidade o que é que aquela pessoa, talvez sem muito entendimento, né? Afinal, não era crente, não tinha conhecimento acerca disso. Tinha alguma Mas revelação. tinha alguma revelação. Não sabemos da parte de quem, mas tinha alguma revelação. E aquela palavra faz muito sentido para mim agora. Yes. Então, podemos passar para a segunda parte. Tá claro, tivemos momentos. Muitos. Eu comecei a viver dificuldades que eu entendia que era por causa do nome de Jesus. Comecei a viver perseguições que eu entendia que era por causa do nome de Jesus. E foi muito duro que eu dizia, eu prefiro voltar. Eu prefiro retroceder. Então, muitos momentos, deu muita vontade de desistir. Amém. Mas, olha, só para alongar um pouquinho mais a resposta, um dos motivos pelos quais, no meu caso, mesmo tendo essas oportunidades, essas brechas de voltar atrás, que de alguma forma me fez permanecer, claro, havia a semente de Cristo em mim, que é o que nos primeiro faz passo. permanecer, o primeiro passo, A exatamente. semente, ela cobra alguma coisa. Sim, Tipo, sim. eu preciso ser regada porque eu quero brotar. Alguma coisa tem que sair de mim. Exato. Mas um dos motivos pelos quais, mesmo eu indo para o mundo, temos 5 voltava, minutos. Uau, que benção. Mesmo querendo ir para o Vamos mundo, cumprir voltava, o tempo, produção. Yes. Era o nível das trevas em que eu estava, em que eu dizia, Para lá eu não volto. Aquilo acho que era um Egito ao quadrado. Tipo, 2 vezes mais o Egito. Exatamente. Então ficava tipo, não, ok, eu prefiro continuar. Ok. Mesmo estando a me arrastar, o Egito acabou sendo um motivo, uma razão para eu continuar a dar gás com Jesus. Exatamente. Yes. Amém. E hoje a tia Léo é uma grande bênção para o corpo de Cristo. Amém. Vamos responder antes de terminar, só temos 5 minutos, a questão da mana Sílvia. Ela gostaria de saber como é que foi o nosso processo de afastamento das amizades do mundo para as cristãs. Como é que foi esse processo? Ok, já que temos muito pouco tempo, tem uma escritura aqui que eu fui recitando muito durante esse tempo. É do que adianta ganhar o mundo, perder o reino dos céus. Então, essa escritura, vou confessar, me atormentava. Tipo, eu quero ganhar essas pessoas, eu quero ser amigo e amiga dessas pessoas. E principalmente, olha lá, eram pessoas que eram aquelas tipo famosinhas, pessoas de destaque. Eu queria estar com aquelas pessoas. Queria estar naquele mundo, naquele ambiente. É que o ambiente, ele era muito Tóxico. negativo, podre, tóxico. Sim, trevas estavam lá claras. A forma de falar, expressões, os lugares a frequentar, mas era um lugar onde todo mundo queria estar. Então, essa escritura, ela acabou me ajudando. O que eu posso dizer, já que não temos muito tempo? Uma das coisas que nos ajudam, ou que pode nos ajudar nesse processo de desvincular de certas amizades do mundo,
é continuar sujeito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vai nos ajudar melhor. Essa escritura, ela me atormentava porque eu tive o conhecimento dela. Então, quando eu estava numa situação dessa amizade, já não é benéfica para mim por causa do lugar por onde eu estou aí. Essa pessoa está a ir para lá e eu estou a ir para lá. Então, se duas pessoas não concordarem, não tem como irem para a mesma direção. Então, a palavra de Deus, ela é um elemento que pode nos ajudar muito se tivermos conhecimento dela, que vai nos ajudar a nos lembrarmos de nos alinharmos com a palavra de Deus e a criarmos amizades que vão nos edificar. E você também tem que pensar, você não quer ir para o inferno, você quer ir para o reino do céu. Amém. Então, a amizade, você sabe que está a puxar para o inferno, não vale. Tchau. Primeiro, amadurece aí. Depois, se você estiver pronto, você vai puxar as outras pessoas. E se sentires da parte de Deus. Porque às vezes é em Da nome parte do de amor, Deus. que ficam tipo, se eu deixar aqui, ela vai para o inferno. Vocês então irão juntas se você não deixar. Exatamente. Então, E você não é o Espírito Santo. oh, yes. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, eu acho que para não alongar, Ok. temos curto tempo. Tudo bem. Então, comigo, eu acho que eu tive um processo muito mais fácil que o da Mana Léo. Muitas coisas eu fui fazendo mesmo sem entendimento. Algumas coisas que eu fiz, eu entendo agora. Na altura, eu decidi que eu queria pessoas que me ajudassem com Jesus, pessoas que me falassem de Deus. Eu queria Deus. E os meus amigos não eram totalmente de Deus, né? A falar de coisas de Deus. Então, eu comecei a orar. Pai nosso que estás no céu. A oração do Pai Nosso. Amém. E eu, de repente, comecei a ver pessoas a se afastarem. Deus é que tratou para mim essa questão das amizades. Uau. Teve pessoas que me acusaram de coisas que eu não fiz, se afastaram. Teve pessoas que se afastaram. Eu não entendi como. Eu, de repente, me vi com um ambiente selecionado. Uau. E depois daquilo, eu continuei a orar. E na altura, depois entrei para o fellowship com meu líder, na altura, Mano Elias, o esposíssimo da nossa querida, da nossa queridíssima convidada. Então, eu fui parar no fellowship e eu percebi que Deus começou a rodear-me de pessoas de Deus, assim, de pessoas de crentes. Eu comecei a me envolver com essas pessoas e Deus foi trazendo mais e Deus foi também trazendo pessoas da Igreja Internacional Casa da Glória, da Palavra, que é a minha igreja, a minha casa. E Deus foi trazendo mesmo as pessoas para mim. Então, o meu processo foi muito de Deus agir por mim. Eu só abri o meu coração para Deus. Eu disse que eu criei. Eu não me lembro de ter afastado ninguém. Ou de ter. Não, de forma. Não. Foi tudo mesmo espiritual. Deus é que resolveu. Então, o meu processo foi muito mais fácil. Agora, a produção, gostariam de responder também a essa questão. Tio Vando, como é que foi o processo das amizades do mundo para as amizades cristãs? Fazer, não expliquei nada. Não explicou nada. Só vazou. De repente não te viram mais, não receberam mais tuas chamadas, sumiste. Então, Eita, processo glorioso. A produção aqui é uma Tio Vando vazou. Esse é um processo que talvez poderíamos dar o nome de um arrebatamento, das mundo. trevas para a luz. Amém, amém. Agora, como é que foi o processo com o tio Cláudio? Comigo foi mais paulatino, mais ou menos como a Ana Caixa disse. Sim. Pelo fato de eu estar mudado, eu estar a começar a fazer coisas diferentes, então as pessoas Perceberam que já não... Comigo foi exatamente isso, sim. Já não vale a pena. Eu comecei a perceber que as pessoas já não me convidavam para os seus eventos. E foi assim. Começaram a vos minhar. Sim, nós começamos a ser minhados. Então foi isso. Terminamos o podcast com esta pergunta da Mana Sílvia. Para o próximo episódio, por favor, esteja atento às nossas redes sociais, faça questões que nós vamos responder. E agradecemos muito a presença da Mana Léo, muito obrigada. Antes mesmo de nós terminarmos, eu vou pedir para que a Mana Léo termine aqui com um conselho para quem deseja dizer sim a Jesus, mas
sente algum impedimento, ou para quem ainda nem sequer pensou em dizer sim a Jesus, né? Que nasça deste podcast, que nasça a vontade de dizer sim para Jesus. Qual é o conselho, tia Léo, que vai? Só assim, como jeito de fecho. Ok, o que eu posso dizer é não permita com que as tuas justificativas que na tua mente e no teu coração te parecem justas te façam perder o reino dos céus e a salvação. O teu caso não é o pior caso e não é o caso em que o nosso advogado, Senhor Jesus, ele é incapaz de tratar. Então, diga sim a Jesus, aceita esta caminhada, pode até ser duro, é aí onde entram os líderes, os pastores, os quais a palavra de Deus diz que ele nos dará. Então, líderes são para isso, são para nos ajudar. Nesta caminhada você não entra sozinho e não deve entrar sozinho. Teu caso não é complicado demais. Diga sim ao Senhorio de Jesus Cristo. Eu acredito que até a equipe do Testemunho Podcast, se você entrar em contato, pode melhor te direcionar, mas não assuma que teu caso não tem solução. Jesus Cristo, ele é a solução. Diga sim ao Senhorio de Jesus Cristo. Nós gostávamos de um dia ouvir a sua história de como é que foi o teu sim ao senhorio, assim que é, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É a melhor escolha que nós podemos fazer. Amém, amém. Nós esperamos aqui receber mensagens de ti a pedir uma direção para este sim a Jesus. É importante que nós tenhamos Jesus. Sem Jesus não dá. Yes. Sem Jesus não é possível. Yes. Venha para Jesus. É bom estar aqui. Então, muito obrigada. Que o Senhor lhe faça muita graça e até o próximo episódio. Tá. Shalom, shalom. Uma hora. 56 segundos. Eu acho que mais na parte do cara está Mais um vídeo.